Salve Maria Santíssima. O Evangelho de hoje, ele nos aponta grandes tesouros, como sempre. O Evangelho que transforma a nossa vida sempre. Jesus, ele vai ao templo e no templo ele se depara com uma cena muito triste. No local onde havia o objetivo de evangelizar as pessoas para o Deus único e verdadeiro, se transformou em um local de comércio, de negociação, ou seja, um local, porque existia um espaço no templo onde era para evangelizar e falar do Deus de Israel para aqueles que ainda não eram israelitas, não eram convertidos. Então era um espaço de propagação da conversão. E nesse espaço que é de evangelização, de propagação da conversão, no caso de Israel, para Israel, melhor dizendo, para o povo de Deus, dos gentios para o povo de Deus, acontece que começa a ter um grande comércio, a busca do lucro, a busca do poder. E a gente percebe que lá está presente os bois, está presente também os cordeiros, os pombinhos, e entre esses animais alguns eram em especial para o sacrifício dos mais pobres e para o sacrifício daqueles que tinham mais condições, ou seja, os animais que eram destinados aos sacrifícios, que no caso cada família ela deveria levar, cuidar em casa da sua oferta. As pessoas aproveitaram, tiveram uma ideia de, já que as pessoas iam ofertar, não precisariam trazer de casa. Tiveram uma boa ideia, no sentido do mundo, né? Como fala a palavra, os filhos deste mundo, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Então eles banalizaram aquilo que era sagrado. As pessoas que tinham por direito, por dever e por graça, preparar sua oferenda, sua oferta em casa, o seu sacrifício para levar ao templo, começaram a ter essa facilidade. Então isso para nós, em primeiro lugar, nos faz perceber que nós não podemos banalizar aquilo que é sagrado. Nós podemos nos acostumar com aquilo que é de Deus e com o tempo começar a profanar, com o tempo começar a cometer sacrilégios com aquilo que é sagrado, com a nossa distração, com a nossa desatenção, com a nossa falta de zelo, com a nossa falta de amor, com a nossa falta de dedicação profunda e de centralidade de Deus. Às vezes nós estamos cercados de coisas de Deus, mas esquecemos que Deus é o centro. Então, a gente deve ter esse cuidado para não banalizar as coisas sagradas, não banalizar a Eucaristia, não banalizar porque vai se tornando fácil, então a gente não vai valorizando. Isso é um grande perigo. Um outro ponto seria também não banalizar a evangelização. Às vezes hoje não se fala mais nem em evangelizar, né? Se fala tanto em unidade, mas uma unidade sem evangelização. Uma unidade onde o outro não precisa se converter, nem eu preciso me converter. Uma unidade que eu tenho que falar para o outro aquilo que agrada a ele, para que não quebre a unidade. Isso não é evangelização. Isso não é unidade. E muito menos caridade. E muito menos catolicismo. Um outro ponto é que Jesus se irrita. Ele fica irado, ele tem raiva. Os santos vão falar que aquilo que não foi assumido não é redimido. Mostrando que tudo que Jesus assumiu como homem, ele deu um sentido. Ele vai dando uma profundidade. Se Jesus chorou, o nosso choro tem um sentido redentor em Cristo. Se ele teve raiva, a nossa raiva deve ter um sentido em Cristo. Se ele ficou angustiado, a nossa angústia tem que ter um sentido em Cristo. É nele, tudo nele, por ele. A raiva não é imoral nem moral, nem boa nem má. A raiva depende de como nós canalizamos. Como fala São Paulo, irai-vos e não pequeis. A nossa ira deve ser contra o demônio, deve ser contra o mundo, deve ser contra a carne, nunca contra o irmão, mas contra o pecado, contra aquilo que destrói o irmão. Às vezes o demônio nos engana e coloca a nossa ira contra os irmãos,
contra Deus, como se Deus fosse ocupado das coisas erradas que nós fazemos ou os outros fazem. Um outro ponto também seria o zelo pelo Senhor, pela casa dele, e pela casa no sentido de templo material, mas o zelo por nós que somos templo do Espírito Santo, como fala a primeira leitura, e vai nos advertir de forma muito séria: aquele que destruir o santuário de Deus, o templo de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, não valorizar o nosso corpo, a nossa alma como imagem e semelhança de Deus, cujo Filho de Deus, o Filho eterno que é Deus, morreu para nos dar a vida. Quando nós banalizamos o nosso corpo, que é templo, e é local onde a Trindade habita, nós estamos buscando a nossa destruição, estamos decretando o nosso inferno. Então devemos ter esse zelo por nós que somos templo de Deus e pelo irmão que é templo de Deus. Não é uma coisa, não é um objeto. Um outro ponto é que o Senhor expulsa todos os vendilhões. Que o Senhor neste dia expulse de nós todo o comércio. Nós não podemos negociar a nossa salvação. Nós não podemos negociar aquilo que é sagrado. O tempo que é de Deus, não é do mundo, não é meu, é de Deus. As pessoas são de Deus, não são minhas, são de Deus. Eu não posso comercializar pessoas, comercializar o meu tempo. Tudo é de Deus. Eu não posso fazer do meu corpo um comércio, onde eu me vendo, onde eu me vendo ao meu prazer. O hedonismo, ele é um vender-se. É a busca do prazer. A masturbação é um vender-se. O adultério é um vender-se. A fornicação, os pecados da língua. Tantos os pecados em si são vender-se. É o que fala em Ezequiel 16, né? A imagem da prostituta que Deus perdoa, que Deus ama, mesmo na sua prostituição, mas Deus ama e quer redimi-la. Um outro ponto seria a questão da beleza do templo. O Jesus se coloca como o templo e eles não entendiam. Os discípulos também não entenderam a princípio, como nós muitas vezes não entendemos. A palavra contemplar quer dizer olhar para o templo. Quem é o templo? É Jesus. Então, contemplação é olhar para aquele que é o verdadeiro templo, que é Jesus. Quando nós olhamos para ele e quando nós estamos com ele em estado de graça, com a alma que brilha pelo estado de graça, com o perfume da santidade, pelos sacramentos, né, pela vida de oração. Então, quando nós estamos contemplando, estamos com aquele que é o templo, na unidade pela santidade, na unidade pela oração. Aí nós vamos crescendo em graça. E acontece aquilo que fala a primeira leitura, né? Sobre a questão do templo, aonde saía a água. Esse texto é profundamente trinitário. Do templo, do santuário, da fonte que é o Pai, o rio que é Cristo, e aquilo e aquele que move o rio, que é o Espírito Santo. Esse texto nos faz mergulhar no mistério da Santíssima Trindade. Voltando um pouquinho. Qual era a ideia de templo? O templo era o lugar do encontro com Deus, dos homens com Deus. E é interessante que antes existia a tenda do encontro, aonde Moisés se encontrava com Deus, aonde outros se encontravam com Deus, era a tenda do encontro. Depois o templo ele é criado no mesmo esquema, no mesmo sistema da tenda do encontro, só que ampliado. E é interessante que Jesus ele vai mostrar que ele é a tenda do encontro, porque nele se encontra para sempre o homem e Deus, porque ele é 100% Deus e 100% homem. Ali existe um casamento eterno entre nós e Deus. Na encarnação de Cristo, existe um casamento eterno entre a humanidade e Deus. É uma aliança inquebrável. Porque na encarnação essa aliança se torna perfeita, para sempre, eterna. Porque Deus encontra o homem encontra Deus. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a verdadeira tenda do encontro. Deus nos encontrou.
Aquele onde estás, lá de Gênesis, ele é respondido pela encarnação do Verbo. Onde estás? O Senhor procura o homem durante todo o Antigo Testamento, né? O onde estás, e o homem vai se escondendo. Mas Deus vê que nós nos escondemos como uma criança medrosa, que desconhece o rosto do Pai pelas mentiras do inimigo. E Ele vem nos abraçar, vem nos acolher. E vem nos colocar nessa tenda do encontro, na sua encarnação, repito, no mistério de amor que é a sua encarnação. Fala a leitura que depois os discípulos entenderam a Escritura, entenderam que Jesus falava sobre a sua ressurreição. Que nós possamos também entender, pela graça. Não é somente estudando, isso é bom, mas é pela graça. É pela humildade, é pedindo, vem Espírito, e convence o meu coração. Amém.